Graça e paz, meus amados amigos e irmãos em Cristo, que a graça de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, permaneça neste sábado, neste dia maravilhoso, na minha vida, na sua vida, na vida de cada uma das nossas famílias, que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, a nossa direção, e Ele é quem faz tudo o que a gente possa, e eu falando para vocês o que eu vou dizer sobre o assunto de hoje, para que todos prestem bem atenção, para você realmente ver dentro da Bíblia Sagrada o que Jesus falou para mim e para o universo. Quando eu falo universo é para toda igreja, porque nós somos igreja de Cristo. Ele falou, Paulo, que nós somos igreja de Cristo. Somos o templo do Espírito Santo. E se nós é o templo do Espírito Santo, vamos valorizar esse Deus. Vamos mais se pegar um pé de Pai do céu. Vamos andar juntinho com Ele, pedir a sabedoria. O rei Salomão era rico, mas pediu a Deus sabedoria, que a riqueza dele era material. Ele queria espiritual, que é a sabedoria. E o que nós podemos adquirir e pedir a Deus é a sabedoria dele, do Pai e do Espírito Santo. Que hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer também esta família maravilhosa, esse pessoal do YouTube. Alguém que já se inscreveu, que não se inscreveu ainda também, pode se inscrever no YouTube, Rádio Princesinha. Dê um joinha para nós, ajuda esta programação continuar. E orando por mim, orando por vocês, para que Deus chegue mais, traga sabedoria para vocês e dá mais que entenda, de vocês procurar saber realmente o entendimento de quem está falando aqui dentro da Bíblia e mostrando capítulos por versículo, para você realmente ver que tudo que nós falamos é mostrando e testemunhando dentro da Escritura Sagrada. Bom, palavras para você está trazendo hoje a atenção de Jesus. Veja o que foi que Jesus passou. No final dessa leitura, eu creio que você vai refletir o que nós passamos hoje. Nem se compara com o sofrimento de Jesus. Nem se compara. E isso antes que nós viéssemos ao mundo. Antes que nós viéssemos ao mundo, ele já tinha passado por essas consequências de ser judiado, ser massacrado, caluniado. E vieram coroar ele com aquela coroa de espinho que lavou com sangue, com aquela vida. Veja o sofrimento desse Pai de Todo-Poderoso. E ainda hoje, Ele está andando ao nosso lado, levando os nossos pecados aos pés do Pai e pedindo perdão. Esta palavra de hoje, o assunto de hoje, dado por Deus, fala no livro de Mateus, capítulo 4. O livro de Mateus, capítulo 4. E do versículo 1 adiante. Eu vou lendo até chegar ao meu terminal do horário. Diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja mesmo. Quem expulsou esse dragão, esse mentiroso, o diabo, Satanás, foi Jesus. Mas o próprio Espírito levou ele ao deserto para ele ser tentado por ele. Vamos decorrer do assunto. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, sentiu-se fome. Ó, você passar um dia, meu irmão, ou eu, a gente jejuando, se for para honra e glória de Deus, você não vai ter fome. Porque Deus, na hora do jejum, Deus está te dando conforto. O seu organismo não vai
pedir alimentação, porque você está conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você jejuar pensando de aquele horário, olhar para o relógio e dizer, não chegou a hora de eu terminar meu jejum, vou almoçar ou vou comer alguma coisa, que eu estou com fome, não está servindo esse jejum não, meu irmão. Não está. Você está pela uma obrigação, não pelo amor. Vamos à frente. Então, o tentador se aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Ó, 40 dias, 40 noites jejuando. Oh, que poder maravilhoso. Mas foi levado ao tentador. Chegou esse limite. Jejuar 40 dias, 40 noites, com certeza. Ele ali, será que ele sentiu fome? No seu pensamento aí, meus queridos amados, você acha que Jesus sentiu fome ou não? Ele estava mandado ali pelo Pai, foi ordenado pelo Pai. E o Espírito levou ele, não foi Espírito enganador não, foi Espírito Santo levou ele para ser tentado, mandado pelo Pai. Então vamos ver a resposta do nosso Salvador, que disse para o inimigo, mas Jesus lhe respondeu, então está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Salvador. Glória a Deus. Jejum, coisa séria. Quando é um jejum sério, o jejum positivo, você levanta os pés do nosso Deus. Estou aqui, Senhor, jejuando. Eu não quero nem saber a comida que eu tenho, ó Pai, mas eu estou jejuando hoje, em teu nome. Me dai o que tu queres, Senhor. Me alimenta com teu Espírito. O meu jejum é te pedir, Senhor. Eu estou ajoelhado, porque o meu feito fez com que eu me ajoelhasse num teus pés para pedir perdão. E o que eu sinto hoje é com jejum e oração, que o príncipe das trevas, ele vai fugir. Foi o que Jesus disse, com jejum e oração expulsa o demônio. Seguindo. Então o diabo levou a cidade alta e colocou-lo mais na parte mais alta do templo. Olha. Primeiro, ele não levou vantagem, o inimigo. E o segundo, vamos ver o que Jesus disse para ele? Eu vou repetir. Então o diabo levou-lo à cidade alta, colocou-lhe na parte mais alta ainda, veja mesmo, do templo. Versículo 6, Jesus respondeu para ele e disse-lhe, se o Filho de Deus lançar-te daqui abaixo, porque está escrito. Isso, quando ele levou, aí disse para ele, que era para ele se jogar, que estava escrito, como lê aqui na Bíblia, a palavra de Deus, que está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Olha, ora, se ele foi tentado pelo inimigo, e o inimigo manda com que ele se atire daquela altura, e ele mesmo ordenar que o anjo sustente ele com a mão, precisava disso? Precisava? Não precisava. Não precisava. Por que não precisava? Porque Jesus andou em cima das águas. Jesus andou em cima das águas. Mas ali ele estava numa tentação, ele ali estava numa prova. A tentação do inimigo foi para pegar ele em qualquer falha. Ele estava numa prova. Agora, o versículo 7 do capítulo 4 de Mateus, que diz assim, a resposta do nosso Salvador. Jesus lhe disse, respondeu, também está escrito,
não tentará o Senhor teu Deus. Olha o que Jesus disse para Lúcifer: não tentará o Senhor teu Deus. Meus amados, o capítulo 7 depois eu vou ler. Não, aliás, o capítulo 8 depois eu vou ler. Vou parar um pouquinho e vou comentar nisso que eu li. O nosso Deus chegou, o dono do universo, derramou sangue por mim e por você, ser tentado, e foi tentado, foi provado, e a prova dele ele venceu. E eu e você, meu grande irmão, eu e você, meu grande amigo, quantas tentações não vêm do lado dele? Principalmente você que está indo para a igreja, você que está ajoelhado com sua família dentro de casa, você que renunciou às coisas do mundo, você que foi na casa do seu vizinho, que era um grande intrigado seu, no tempo que você estava na carne, queria se pegar, brigar, ou chegou a bater boca, né? E você foi na casa do seu vizinho e chegou lá, bateu na porta e ele saiu com o seu semblante diferente, seu tom de voz diferente. E você dizer a ele e pedir perdão a ele. Sem você, talvez, fez sua defesa, mas a agressão fisicamente era dele. Você se defendeu, mas você foi pedir que ele desculpasse, não perdoar, porque só quem perdoa é Deus. Desculpasse o que existiu entre vocês naquela convenção do corpo, da carne, da posição, sem olhar que nós temos um Deus poderoso que passou por todas essas tentações. E nós somos, cada momento, meus queridos, somos tentados. Agora, para nós se reconciliar, é nós baixar a cabeça, orar a Deus, jejuar, orar, ser fiel diante do nosso Deus, entregar todos os nossos problemas na mão do nosso Salvador. Senhor, o propósito de eu me enjoelhar hoje diante do Senhor, porque eu estou sentindo aquela vontade, estou sentindo, Senhor, que Tu vai me perdoar, mas eu quero que Tu me ajude, Pai. Tu sabe que eu sou grande pecador. No meu olhar, no meu pensar, no meu falar. E eu não posso testemunhar, Senhor, nada à Tua presença, só testemunho da carne. E eu sei, Pai querido, que da carne nada aproveita. Me ajuda, Senhor, mesmo como eu estou respirando o fôlego de vida que Tu me desse, mas trabalha, Pai querido, com esta mão poderosa em minha mente, minha cabeça. Me abençoa o teto, ó Pai, na onde eu durmo, o leito que eu me deito, o meu negócio, o meu carrinho, onde que Tu me deste, tudo, Senhor, que Tu me deste, me ajuda eu manter aquilo na Tua presença, Senhor. Ajudar aquele necessitado a amar o próximo. Me dai força, Pai querido, que Tu fosse tentado, mas Tu vencesse pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu procedimento, como sou filho do nosso Pai. Meus amados amigos, nós somos tentados cada momento. Quando ele não pega nós pela frente, que ele não tem poder, o poder do inimigo é querer pegar pela frente. Mas o poder que ele tem hoje, o poder sendo dele, é ver o defeito que nós pedimos perdão a Deus. O trás ele quer jogar na frente. A frente que eu digo que ele vai pegar o que traz se jogar na frente. Mas sabendo nós, eu, você, sabe agora que na nossa frente quem é que vai? Deus. Oh glória, aleluia. Meus amados, você preste bem atenção. Que quem está falando aqui neste horário é eu, Severino. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço. E nós devemos reconhecer. E não voltar, se reconciliar. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus.
Lá em Coríntios fala, quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas quem cobre nunca prosperará. Quem cobre nunca prosperará. Deus não escondeu nada. Ele prosperou. Ele ganhou, ele venceu. E ele é um vencido, ele vence. Agora o derrotado, que não tem mais para vencer, o inimigo, ele não vai vencer. Não tem mais julgamento para ele, que ele já foi julgado. Nós ainda temos, mas ele não. E o julgamento meu e seu, meus prezados amigos, é na primeira ressurreição a gente vê o toque da trombeta do nosso Pai. A trombeta tocando no céu com os anjos e nós se levantando na primeira ressurreição. É o sonido dos anjos com a trombeta de Cristo. Aquele som maravilhoso. E nós vamos ter o julgamento de bem-aventurado Jesus dizer para nós: vem bendito de meu Pai, possuir por herança um reino que está preparado desde quando ele começou o universo. Nós temos esse privilégio, nós continuando o nosso jejum e na nossa oração diante do nosso Deus. Ser fervoroso. Não te lembra do que tu fizesse ontem. Abre tua boca e diz que ontem eu fui na casa do próximo, ele estava necessitando de alguma coisa e eu pude levar. Mas eu fui na casa dele e disse que não podia, mas orei com ele. E Deus sabe que a minha oração subiu e ela desceu. E muitas coisas, meus prezados irmãos, quando a gente ora por aquele necessitado, ele pode até dizer depois, veio um bocado de crente aqui, orou por mim, mas eu não recebi nenhuma bênção. Por que ele não recebeu bênção? Porque ele não entregou o lugar de a bênção entrar. Se ele tem entregado, na hora que eu estava orando, ele olhar, botar o pensamento para Deus e dizer: Senhor, estou aqui em teus pés, em tuas mãos, faz de mim, ó Pai, novo vaso. A oração desce, de acordo com o que eu e você pedem, o que Deus também está mandando. Mas se ele fechar o coração, ou só quiser se levantar porque ele está no leito, precisa andar, a oração não vai descer para ele. Porque Deus está vendo e obedece o que ele escolheu, e o respeito que ele escolheu ali, Deus está respeitando o andar, o falar e o procedimento dele. Aí Deus não vai mandar uma oração, uma bondade, o meu pedido, ou o meu ou o seu, para aqueles que não querem nada com a vida eterna. Ele quer da carne. Ele quer fazer os gostos da carne. Aí pede a Deus, não manda, Deus não vai mandar, Deus está ouvindo. Mas você tem que entregar o seu coração, a sua tentação, meu amigo, minha amiga. Nós somos muito tentados. Mas a gente tem que pedir a Deus força para a tentação passar rapidamente por nós. Isso e moras. E nós chegar aos pés de Cristo. Senhor, tu foste tentado, eu vi que tu foste tentado, eu estou vendo na Bíblia tuas palavras, e eu estou sendo tentado a cada minuto, a cada segundo, pelo pensamento, por ação, pela obra, tudo, Pai, mas tem misericórdia de mim. Me transforma em um vaso novo, quebra este vaso e faz um vaso novo. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é o olheiro e o Senhor pode me transformar. Mas primeiro, para o Senhor me transformar, primeiro para transformar você, meu querido, você tem que ter a sua transformação. Você tem que ter o gosto, a fé, a vontade de ser transformado. Dizer com toda vingança, com todo amor e com o coração cheio de alegria e de fé: Senhor, eu vou ser transformado. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, tira esse mau pensamento, joga isso para fora, Pai querido. Joga isso para cima de quem mandou, para cima de quem veio pecar. Porque o julgamento dele já está certo, que é o fogo. Mas de mim eu vou querer, Senhor, como tu quer me dar e vai me dar, é a vitória de uma vida eterna. Não morte eterna, é vida eterna. E hoje eu estou me sentindo uma nova criatura. Você que está me ouvindo, dentro da Bíblia, capítulo e versículos, estou mostrando. O 8 ainda eu não li, porque eu estou dando as explicações do primeiro até o 7, do realmente o que acontece dentro da Escritura Sagrada, é no livro de Mateus, sobre a atenção em Jesus.
Mas é muito bom quando você lê a Bíblia, que você fica rosado. Não de medo, é de alegria. Brilhando o seu rosto, porque você está mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, dentro da Escritura Sagrada. Você pode até fazer uma pregação, sem estar com a Escritura, porque a mente sua já está com ela dentro. Mas melhor você estar aqui, porque você vai dizendo tudo realmente direitinho e mostrando porque você está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 8, aliás, do capítulo 4, diz assim: o diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos o reino do mundo e da glória dele. Ah, meu Deus do céu, que glória o inimigo tem? Que glória Satanás tem? Naquele momento ali, sabendo que tudo é de Deus, mas a prova estava tão grande e ele estava com aquele sentido tão bom, que disse: oxe, vou levá-lo àquele lugar alto, né? Num monte muito alto. Mostrou-lhe, tudo eu lhe dei aqui, tudo eu lhe darei. Se ele prostrar, adorar Jesus, Jesus adorar ele. Ah, para ele. Mas ele é muito capcioso, ele é muito mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Está escrito no livro de João, capítulo 8 e o versículo 44. Você vê ali sobre este desobediente. A tentação, meu irmão, é todo momento que a gente tenta, vamos se pegar com o nosso Deus. Deixar a vida do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho. Deixar a vida da esposa, do filho. Que a igreja começa de dentro de sua casa, do seu lar. Há algumas coisas ali dentro que não se uniram, mas quem vai unir é Deus, quando você se ajoelha e jejuma. E se você que dentro do seu lar você está vendo uma boa administração da sua parte, da parte da sua esposa, pai, mãe, para o seu filho, mesmo que não tenha filho, mas testemunho vem antes dele vir. Plantou, vamos ver que nascer, para colher, para você administrar ali, mas tem que ensinar o caminho onde é que deve andar. Mostrar a educação e o ensinamento de Cristo. Não olhar o passado de quem já foi, de quem arranjou mulher, de quem deixou de arranjar, de quem fez aquilo e aquilo outro. Não, isso não. A carne traz todas essas consequências, mas o Espírito tira das consequências da carne. Eu só tenho isso para dizer para vocês, que o tempo não dá. Mas no próximo eu iniciarei o programa para a honra e glória de Deus. Que essa grandiosa Pai de Deus está no seu lar neste momento. Você de joelho, você está crescendo espiritualmente, falando para Deus, pedindo perdão. Que Ele traga um novo espírito para você se converter e sair de onde você está, do lamaçal, correr para os braços de Cristo, que Ele é o Salvador da nossa pátria. Que Deus possa abençoar, que traga esse dia cheio de bênção, mais conhecimento na minha vida. Enquanto você está orando, eu estou orando também. Mas que Deus traga mais conhecimento, mais sabedoria, Pai querido. Te peço neste momento, a tua graça, misericórdia, caia sobre mim, sobre minha família, sobre a família do irmão Dema, do irmão Milton, de todos aqueles que olham, creem, fazem, obedecem a tua palavra. Que nós cresça, não em tamanho que não podemos, mas em conhecimento dado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Amém.